Galera entrando aqui. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com Joaquim Pieira. O Joaquim é correspondente do Diário Esporte da Catalunha, no Brasil, já há alguns anos. A gente vai bater um papo a respeito da situação atual do futebol espanhol, Barcelona principalmente, nessa volta aí aos trabalhos, mercado de transferências também do futebol, que esse ano deve ser um pouquinho diferente. O Joaquim já até está por aqui. Antes de eu chamar o Joaquim, deixa eu só atualizar algumas notícias. O futebol alemão teve o sinal verde do governo hoje. Amanhã, quinta-feira, devem ser definidos os detalhes dessa volta, que pode ser no dia 15 ou no dia 22 agora de maio, a Bundesliga voltando. Domingo, o governo do Reino Unido vai anunciar as medidas de flexibilização da quarentena e com isso o futebol também deve ter alguma liberação e a gente na segunda-feira deve ter alguma novidade também da Premier League. O Campeonato Espanhol já tem os jogadores voltando às atividades. Deixa eu já chamar aqui o meu amigo Joaquim Pia. Ver se o Joaquim já aparece aqui para a gente começar a bater um papo. Diário Esporte da Catalunha. E o Joaquim está aqui comigo. Olá, ô Joaquim, tô te vendo de lado, cara. Agora. Aê. Maravilha. Pô, que legal bater um papo com você, cara. A gente já teve, né, algumas conversas em alguns outros veículos que eu já trabalhei, e você sempre muito solícito, tirando dúvidas, acrescentando sempre com muita informação. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. E já para te dar uma boa noite, te pergunto, quantos anos de Brasil já, Joaquim? Eu cheguei no começo do mês de julho de 2003. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a morar aqui em São Paulo, ao cabo de 2, 3 dias, Ronaldinho Gaúcho fechou com o Barcelona. E uma das minhas primeiras matérias que eu fiz é que depois da espetacular apresentação do Ronaldinho em Barcelona, ele voltou para o Brasil, voltou para Porto Alegre, e de lá ele viajava diretamente para Estados Unidos, para Boston, onde o Barcelona faria a pré-temporada. E eu fui no aeroporto aqui em Guarulhos, eu tive a chance de pegar por casualidade ele, e foi a primeira matéria de fato que eu fiz para o jornal Sport, era julho de 2003, e desde então até agora são inúmeras as matérias, 17 anos, já colaborando com esse jornal que é referência, um dos 4 grandes jornais na Espanha, de referência entre os torcedores do Barcelona. E é engraçado, né, Joaquim? Pô, 17 anos de Brasil já deve ter, claro, adquirido muitos costumes, né, do Brasil. Mas o que você mantém ainda da sua origem catalã, vivendo no Brasil? Principalmente o pão com tomate, que eu adoro. é o grande acompanhamento típico da Catalunha, que é pão junto com o tomate mais maduro, azeite e sal. Isso mantenho, não só que mantenho, sei que também minha esposa adora, e também minha filha, que nasceu no Brasil, mas que mantém esse costume, que adquiriu esse costume. Pô, não tem como não gostar, né? Eu descobri essa tradição da Catalunha. A primeira vez que eu fui para... A única vez, eu fui uma vez para Barcelona, mas quando eu fui para Barcelona que eu descobri essa maravilha da culinária catalã. Inclusive, no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu ainda fazia várias vezes. Aqui eu estou na Inglaterra agora, mas sempre que eu posso, eu procuro fazer um café da manhã com pão e tomate, né? Eu não imaginava que as pessoas comessem um pão com tomate no café da manhã, e é maravilhoso, né? É muito bom, mas que legal ter você por aqui. O Diário Esporte é um jornal que eu acompanho diariamente também. Você falou, está entre os 4 grandes jornais da Espanha. Tem essa rivalidade, né? A Madrid com a Catalunha. O Diário Esporte acaba sendo voltado muito mais para a informação da Catalunha, e os jornais de Madrid, o AS, o Marca, acabam sendo mais voltados para as notícias de Madrid. Tem essa rivalidade mesmo? Ou é só imaginação de quem lê e acaba interpretando da sua própria forma, Joaquim? Olha, se pensarmos no Brasil, o Fla-Flu, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, a grande rivalidade na cidade. Então, na verdade, informativamente, nós não tínhamos rivalidade com os jornais de Madrid. Ao contrário, às vezes compartilhamos informações porque o foco é diferente. A grande concorrência que é o verdadeiro Fla-Flu, Corinthians, Palmeiras, entre os jornais de Barcelona, entre o Sport, o nosso concorrente, e em Madrid, entre o AS e o Marca. Então, não tem tanta rivalidade entre os jornais da Catalunha com os jornais de Madrid.
Acho que são mais os torcedores dos times de cada lugar que acabam interpretando desse jeito, né? Ô Joaquim, e a Espanha começa, né, a flexibilizar bastante a vida por lá, e eu li, inclusive, no esporte hoje que os jogadores do Barcelona estiveram no centro de treinamento fazendo testes. Essa é a primeira etapa dessa volta, né? Já tem uma expectativa de uma progressão dessas atividades até o pessoal começar a voltar a treinar efetivamente futebol, bola rolando? Olha, a Liga de Futebol Profissional, ou seja, a Associação Profissional dos Clubes na Espanha, que organiza a primeira e a segunda divisão, apostou muito forte na volta do futebol profissional na Espanha, inclusive nas semanas mais duras que o país viveu no final do mês de março e ao longo de todo o mês de abril, que tem sido muito luctuoso, muito duro e muito difícil. Agora estamos numa primeira fase na qual os jogadores, a Liga de Futebol Profissional adquiriu os testes para fazer, para detectar quem teve já a Covid-19 e estamos nessa primeira fase. Então o Barcelona, hoje os jogadores profissionais, de forma isolada, cada um no seu próprio carro, se apresentaram na cidade esportiva do Barcelona, que está na cidade de São João de Espí, na Grande Barcelona, ao lado do novo estádio Johan Cruyff. E lá os jogadores passaram no teste, em 48 horas vamos ter os resultados. A partir de então, o diagnóstico será feito, quantos jogadores já passaram a doença, quantos estão imunizados e quantos não. E vai começar um plano de treinamento não só para o Barcelona, para todos os clubes profissionais da primeira divisão na Espanha, que é começando os jogadores a treinar isoladamente, 6 no gramado, mas sem ter contato físico. E esses jogadores, para você ter uma ideia, Gustavo, eles já vão chegar no CT do Barcelona já trocados para treinar. Eles não vão passar pelo vestiário. Ou seja, vão sair de casa, hoje já pegaram a roupa de treino do primeiro treino, vão sair de casa cada um dirigindo o próprio carro, sem ter acompanhamento. Por exemplo, isso em Barcelona, todo mundo sabe que o Luis Suárez e o Messi moram no mesmo bairro, na localidade de Castelldefels. E que, de fato, o Suárez sempre dirige e dá carona para o Messi, que os dois vão nos jogos, no CT, bebendo... São muito amigos, né? Muito amigo e bebendo mate, a bebida que, obviamente, argentinos, a cultura de que gaúchos... Argentinos e uruguaios dividem esse costume. Nossos amigos gaúchos também. Então, o Messi foi dirigindo ele hoje, o Suárez vai ir também. E nessa primeira fase, o jogador vai sair de casa trocado, menos com a chuteira, está claro. Vai direto no campo de treinamento, 6 jogadores repartidos, obviamente, no gramado, 120 por 60, sem ter contato físico, vai ser a primeira fase de treinamento. A segunda, depois, vai ser o treinamento já por grupos, nos quais eles sim que vão ter um certo contato. E a terceira fase já seria propriamente o treinamento do elenco inteiro. Esse protocolo ainda não está muito claro, Gustavo, mas a ideia da Liga de Futebol Profissional é que equipes, quando voltar à competição, que talvez vai ser no meio do mês de junho ou finais de junho, os times fiquem concentrados em hotéis. Então seria como 45 dias seguidos de concentração. Jogador, comissão técnica, os profissionais que trabalham junto com eles, assessoria de imprensa, por exemplo, seria treinamento, deslocamento, jogos, voltar para os hotéis. Essa é a ideia que a Liga de Futebol Profissional agora mesmo está trabalhando para fazer viável a volta do futebol espanhol profissional. Não temos datas ainda, né, de jogos, não está nada definido. Eu acredito, até pelo que eu tenho acompanhado no noticiário, que acho que esse primeiro passo, que são os testes e tudo mais, vão dizer muita coisa, né? Acho que ali eles vão ter uma percepção também de como está a situação dos jogadores. E eu imagino, Joaquim, não sei qual que é o seu pensamento em relação a isso, mas além da questão clínica de saúde, a questão mental, acho que nesse momento deve ser muito trabalhada pelos clubes também, porque você fica num confinamento como foi, com esse susto que é a pandemia, é muito diferente do que você ficar em casa de férias, né? A questão psicológica, hoje, por exemplo, eu falava com um colega em Barcelona e falávamos desse tema.
que, por exemplo, nós achamos que equipes como o Barcelona ou o Real Madrid, porque os jogadores na parte psicológica, por jogar Copa do Mundo, finais de Champions, ou seja, que viveram a máxima pressão possível que um jogador pode ter, que, no meu ponto de vista, por exemplo, é bater penalidades com a própria seleção. Já aconteceu isso com o Brasil na Copa América. Esse tipo de jogador, eu não falaria de ultra profissional, porque não são mais profissionais que os outros, mas sim que eu falaria que são o ultra desempenho profissional em situações de máxima pressão. Eles, eu acredito que vão saber lidar, jogar com estádios absolutamente vazios e dar a melhor performance. Outro tipo de jogador que também é profissional, eu acho que vai ter mais dificuldades. E na parte o psicológico vai ser fundamental na performance de cada um dos clubes. E nesse lado, os grandes clubes, que na Espanha são dois e meio, que tem o Atlético de Madrid, eu acho que eles vão sair com uma vantagem muito grande com relação ao resto dos times. As equipes que tiverem jogadores mais experientes, né? Jogadores mais rodados, aquela casca grossa ali, né? Eu acho que, inclusive, esses jogadores, inclusive, ajudam os mais novos também. A gente vê uma garotada que já tem um certo amadurecimento, né, psicológico, mas alguns outros ainda precisam de muita coisa. E falando especificamente do Barcelona, Joaquim, durante eu acho que o início ainda dessa crise da Covid-19, houve também uma crise interna no Barcelona. O presidente, o Bartomeu, sendo muito criticado, inclusive vice-presidentes saindo, né, dos cargos em função de problemas de postagens em redes sociais, que seriam ofensivas ou que procuravam denegrir a imagem de alguns, não vou dizer inimigos, mas rivais políticos. Como é que está essa situação? Porque a gente vê muita bagunça em clubes do Brasil, mas o Barcelona a gente não está acostumado a ouvir muito sobre crise interna, né, crise política. Como é que está essa situação? Isso pode interferir em algo agora dentro de campo, até no mercado de transferências, o clube como um todo? Olha, essa crise foi abafada pela própria pandemia. E também tendo no foco a questão que estamos falando, de que o campeonato pode voltar já logo, que os treinos vão voltar já nessa próxima semana, talvez, mas foi uma crise muito profunda. Vários diretores deixaram o clube, o presidente José Maria Bartomeu teve que procurar novos diretores para poder continuar respondendo ao que os estatutos do clube dizem. E isso talvez no Brasil temos uma imagem não muito conhecida, que é o seguinte: a vida política do Barcelona sempre foi muito convulsa, porque é um clube que se orgulha de ser extremadamente democrático, e isso que representa que inclusive nós jornalistas participamos nesse debate diário de situações políticas do clube que em outros clubes da Europa não existem. Então sempre teve uma vida dura, muito dura politicamente. Outra questão é que, como nós, nas últimas décadas, desde a chegada do Ronaldinho Gaúcho em 2003, vivemos em várias etapas, a melhor etapa futebolística da história do clube, começar com o Ronaldinho, que tirou o clube de um momento extremamente difícil, de não ganhar absolutamente nada, de um Madrid com os Galácticos, que tinha comido a moral da torcida. O Ronaldinho resgatou o clube, depois chegou o Messi, o Guardiola, sendo o melhor time da história do clube. Então, essa parte política sempre ficou num segundo plano esses últimos anos. Mas o que tem acontecido agora é que voltou o debate, mas pela questão que todo mundo está torcendo muito para voltar à parte esportiva, ficou abafada. E outro detalhe muito importante: o presidente José Maria Bartomeu, os últimos jogos que teve no Camp Nou antes da pandemia, a torcida mostrou seu descontento com a diretoria. Agora, os próximos jogos, obviamente, vai ser sem público, então não vai ter a expressão popular da própria torcida que ficou nas redes sociais. Vai dar uma aliviada na situação Exatamente. Dele, pelo menos em público ali, né? Exatamente. Bom, a gente vai esperar que a liga seja encerrada dentro de campo, vai ser uma situação bem exótica, né? O futebol sem torcida, jogos
sem o público ali, vai ser bem esquisito esse final de temporada, mas até por questão financeira, houve muita pressão para voltar. E aí eu imagino que acabando essa temporada, abra-se mais uma janela de transferências. Não sei qual vai ser a característica dela, se vai ser mais curta, se vai ser realmente como a gente está acostumado a ver, mas eu vejo que hoje os clubes talvez tenham que investir muito menos. Essa crise vai pegar todo mundo. Exato. Eu estava lendo, inclusive, hoje no Diário Esporte, que o valor de mercado do Neymar caiu muito em função, inclusive, dessa crise. E a economia, claro, vai sofrer muito com isso e o futebol também. Você acredita no Neymar desembarcando em Barcelona para a próxima temporada, Joaquim? Eu tive uma informação de uma pessoa que está envolvida com muitos agentes de futebol, que o Neymar tem 2 pés praticamente na Catalunha. Dá para confirmar isso? O que você tem de informação, cara? Olha, a informação que nós temos é que a principal contratação, o principal objetivo número 1 do Barcelona não é o Neymar, é o Lautaro Martínez, porque o Barcelona entende que é o substituto natural do Luis Suárez. O Luis Suárez, no ano que vem, vai ficar em Barcelona, mas é que o futebol dele, pela própria idade e pelo desgaste físico, principalmente dos seus joelhos, no mês de janeiro, o Suárez passou por uma artroscópia em um dos joelhos. O Barça vê o Lautaro como substituto natural do Suárez. A partir de então, o Barcelona, a principal operação financeira vai ser a contratação do Lautaro, que está na Inter de Milão. O Barcelona avalia que vai poder pagar uns 60 milhões em cash e entrando os jogadores na operação. Um deles pode ser o Arturo Vidal. A partir de então, o Barcelona avalia que vai ser um mercado de troca de jogadores. E o Neymar, pela dificuldade de sair ele propriamente do PSG, vai ser uma pasta que vai ficar em aberto e que o Barcelona não fala isso, mas nem o entorno propriamente do Neymar, mas a informação que nós temos e que já publicamos é que nesse cenário de trocas, o jogador que podia fazer desencadear a operação é o Griezmann. O Griezmann, até o mês de março, ele não se encaixou no Barcelona, é uma palavra que eu gosto muito portuguesa, não se encaixou. Não joga, ele não tem a mesma linguagem futebolística do Messi. E então, se o Griezmann entrar na operação e ele tiver interesse no PSG e que o PSG está tentando fazer uma equipe mais francesa e, portanto, tem que lembrar que o Griezmann, o Mbappé vai ser o grande jogador. Eu acho que não sou brasileiro, se vai ser o grande jogador do futebol mundial dos próximos anos, é campeão do mundo. Mas o jogador que liderou o campeonato, o título da França na Rússia foi o Griezmann. Então, sim, se o Griezmann, que ele é de Paris, ele também é de Paris, o Griezmann, ele topar voltar a jogar no campeonato francês, porque ele é muito novo, já saiu para a Real Sociedade. Ele jogou na Real Sociedade, em San Sebastián, foi para o Atlético de Madrid e agora para o Barcelona. Se o Griezmann topar ir para o PSG, é possível essa troca de Neymar no Barcelona, essa volta, e o Griezmann indo para o PSG. Esse é um cenário que a dia de hoje nós achamos que pode ser o mais factível, mas tudo... Até porque, Joaquim, eu imagino que o PSG saiba que em algum momento vai perder o Mbappé também, não é? O Real Madrid pode ser o destino dele, se não for nessa próxima temporada, deve ser a seguinte, né? Então, até para não correr o risco de ficar sem uma grande estrela francesa, principalmente, talvez fosse uma ideia interessante para o PSG, né? Sim, e depois outra questão, eu acho que o PSG, ele sabe que vai perder o Mbappé, porque um jogador da sua qualidade vai acabar jogando nos grandes centros. Muito jovem ainda também, né? Ele vai acabar e precisamente por isso, como é muito jovem, mas o PSG que pode fazer que essa primeira etapa do jogador seja em Paris, junto, por exemplo, com o Griezmann. Então, com um time mais francês, jogadores, por exemplo, brasileiros como o Marquinhos, que tem que ele vai acabar sendo o capitão o ano que vem do time, e que ele tem muita identificação com o projeto esportivo do PSG. Então, eu não vejo que seja uma ideia propriamente bolada pela mídia, assim que nós publicamos tendo as fontes de informação. Então, o PSG fica mais francês, o Neymar
ele não está à vontade no PSG, ele viu que a grandeza do clube não se condiz com a grandeza, por exemplo, que tem o Barcelona. Estou falando do clube, não estou falando esportivamente. Sim, claro. Esportivamente, talvez o PSG vai ganhar a Champions esse ano, mas essa grandeza, assim, você pode começar a rivalizar entre cidades. Ah, quem é melhor, Paris ou Barcelona? Tá bom, Paris, Torre Eiffel, tal, a história, a capital da França, tudo o que você quiser. Mas como você vive o futebol em centros como em Barcelona ou em Madrid, você não pode comparar com Paris. Então, em termos futebolísticos, é uma diferença muito grande, né? Inclusive, você visita Barcelona, uma cidade maravilhosa, com diversas atrações turísticas, atrações históricas, mas hoje o futebol é um dos principais objetivos de quem visita Barcelona, né? Paris a gente percebe por isso, né? Como o Barcelona vive o futebol, Paris já nem tanto, né? Eu participei num workshop do Barcelona e eles comentavam uma questão que eu já tinha percebido. Quando você chega no aeroporto internacional de Barcelona, aeroporto del Prat, antes de você ir na sala onde você vai pegar a bagagem, você vai passar por um lugar onde tem publicidade do Barcelona de compra de ingressos para o próximo jogo. Eles estrategicamente colocam a publicidade para lembrar a todas aquelas pessoas que estão indo ao Barcelona, já seja por motivos familiares, por motivos de trabalho ou propriamente turistas, para que eles acabem indo para Barcelona. E o clube, o museu, agora mesmo, é uma das grandes atrações da cidade. E o Neymar só percebeu isso quando foi para Paris. Que estava faltando esse envolvimento. E depois tem outra questão que o Paris Saint-Germain joga no Parque dos Príncipes. O Parque dos Príncipes, com todo o meu respeito, não está dentro dos 10 grandes estádios da Europa. Inclusive, o Bayern de Munique, que tinha o Olímpico de Munique, que foi palco da final do ano 74, da Copa do Mundo, na qual a Alemanha ganha precisamente contra a Holanda de Johan Cruyff, eles converteram no novo estádio em um grande estádio do futebol europeu. O PSG ainda não conseguiu isso. Então, o Neymar, ele quer voltar para o Barcelona, e eu acho que é uma questão também muito interessante para o público brasileiro, que o Neymar, o fato de querer voltar para o Barcelona, implicitamente está dizendo que ele errou. E um jogador da categoria dele seria muito fácil falar o seguinte: tá bom, eu errei, mas eu não vou aceitar que eu errei. Vou procurar ir, por exemplo, na Inglaterra, que o Manchester United, que está procurando um carro-chefe no seu projeto esportivo, e que o Manchester United o primeiro grande clube europeu que abriu o mercado publicitário asiático. O Neymar tem muitos interesses publicitários na Ásia. Imagina o Neymar junto com o Manchester United. É uma parceria de uma camisa pesadíssima, né? Uma camisa mundial, né? Coisa que o Paris Saint-Germain conseguiu até ser um pouco nos últimos anos, mas mais em virtude das contratações, dos times que montou, do que pela tradição que tem, né? Mas em relação a esse mercado, Felipe Coutinho, você acredita que volta e fica no Barcelona ou vai ser emprestado? Porque ele não deve ficar no Bayern de Munique e deve retornar agora, né? A informação que nós temos é que ele vai voltar. E que ele pode ser a grande contratação do Barcelona, porque como já tem sido publicado na mídia em Barcelona, o que se tem, em lugar de colocar ele na ponta, como fazia o Ernesto Valverde, está pensando nele como um meia, jogando por dentro, que é a posição natural dele. Eu volto a falar, acho que é uma palavra muito importante. O cenário agora, do mesmo jeito que temos cenários médicos, econômicos, sociais, o cenário esportivo agora para o Barcelona é que o Coutinho volte nessa janela e que seja uma das grandes contratações do clube. Porque... É interessante até porque na época que ele chegou, o Neymar tinha ido embora, ele acabou jogando muito na posição que era do Neymar, ali mais aberto pela esquerda. Exatamente. E o Valverde, na verdade, eu gosto muito dele como pessoa, mas sou muito crítico com o seu trabalho, porque o Valverde não conseguiu melhorar individualmente um jogador. E o treinador tem que conseguir
melhorar individualmente os jogadores. Então, assim, o Valverde não conseguiu fazer isso com o Coutinho. Eu acho que faltou visão estratégica de colocar ele mais no meio. E talvez agora com o Quique Setien, que é um treinador que gosta mais de jogar abertamente no ataque, talvez o Coutinho encontre seu espaço no Barcelona. E eu acho que ele não fez uma temporada ruim no Bayern de Munique. Também acho que não. É difícil para um jogador chegar diretamente num time de panelinhas como é o Bayern de Munique. E eu tenho visto jogos interessantes do Felipe. Então, ele é bom jogador, né? Ele é bom jogador. Talvez. A gente falou até agora há pouco no bate-papo sobre os jogadores que têm um amadurecimento mental um pouco maior do que outros. O Coutinho, acho que está um pouco nisso, Joaquim. É um jogador que tem muito talento, mas talvez que mentalmente não seja o cara para ser um líder, para ser o cara que desequilibra, o cara que seja a referência de uma equipe. Mas talvez seja ele pode jogar um papel muito semelhante à seleção brasileira. Porque o Felipe Coutinho, por exemplo, na Copa do Mundo da Rússia, enquanto o Neymar estava machucado, ele nos 2 primeiros jogos colocou o time nas costas. Então, sim, ele demonstrou que na Copa do Mundo ele é capaz de tomar conta do recado com a pressão que tem jogar na seleção brasileira, que é a seleção que tem mais pressão na Copa do Mundo, porque sabe o que representa no Brasil uma Copa do Mundo que é diferente socialmente a qualquer país do mundo. Então, eu acredito no Felipe. Eu acho que talvez ele não que nos sirva, mas o papel dele talvez seja um perfeito número 2. Então, tem jogadores que são um ótimo número 1, mas quando chega um momento que eles ficam mais velhos, não aceitam o número 2. Mas talvez o Coutinho, no momento do amadurecimento dele, seja um ótimo número 2, ao lado, por exemplo, do Messi, que obviamente vai continuar sendo o grande líder do Barcelona. Você falou do Valverde agora há pouco. Depois que ele saiu, quando ele deixou o cargo de técnico, eu esperava uma contratação um pouco mais impactante de técnico para o Barcelona. Eu me surpreendi com o Quique Setien chegando. O Barcelona apostou nele por quê, Joaquim? Não era um técnico dos mais badalados, e ainda não é, né? Por que o Barcelona apostou nele? Primeiro, a saída do Valverde provocou um desgaste do elenco junto com a diretoria, porque o elenco queria o Valverde. Mas a diretoria sabia, porque eles fazem pesquisas, que os sócios do clube e a torcida não gostavam do Valverde. Era um treinador que a torcida nunca foi com a cara dele. Mesmo ele tendo feito um bom trabalho num momento difícil... Acho que ele tinha um problema de comunicação, você não acha? Às vezes ele não se comunicava direito nas entrevistas e tudo mais, ficava um pouco antipático nas entrevistas, na mídia, né? Você não acha? Sim, e depois se você avaliar os treinadores que o Barcelona teve nessa grande época, teve Rijkaard, nunca mais... foi um baita volante, um jogador de referência na Europa, mas ele não tinha uma experiência de ser rebaixado num time do campeonato holandês. Chegou no Barcelona, bicampeão espanhol, ganhou a segunda Champions. Saiu e chegou o Guardiola. O Guardiola estava treinando o filial do Barcelona, que estava jogando na 4ª divisão da Espanha. Primeira, segunda A, segunda B, terceira, que na verdade era a 4ª, era como a série D. Chegou o primeiro ano, ele ganhou 6 títulos, por primeira vez um treinador na Europa, e se converte no Guardiola. O Guardiola sai, aposta no seu número 2, o Tito Vilanova, que ele acabou falecendo por um câncer, mas o Tito Vilanova não tinha nenhuma experiência de dirigir um clube profissional como primeiro treinador. Veio o Tata Martino, depois chegou o Luis Henrique. Tá bom, Luis Henrique já tinha treinado na Roma, o Celta de Vigo, mas assim, o Barcelona não tem problemas em pegar treinadores que não tenham experiência em super grandes times da Europa. E o Quique Setien, a torcida gostava dele porque ele fez um belíssimo trabalho no Betis. O Betis, o ano passado, jogava muito alegremente no ataque. E o Betis era engraçado, porque a torcida do Betis era muito crítica com o Setien, porque ele perdia pontos contra times rivais diretos, mas o grande prazer que tinha todo mundo, inclusive quem estava, por exemplo, nós aqui no Brasil, era você ligar a TV,
nos canais que têm os direitos do Campeonato Espanhol, e você ver o Betis jogando abertamente ao ataque. Então, eu ainda quando eu trabalhava no Fox Sports, eu comentei exato, muitos jogos do Betis e era sensacional realmente. Era um futebol gostoso de assistir. É que o time tinha suas limitações, então exato. não acabou chegando muito longe, mas era um time que era gostoso de ver jogar mesmo. E ele sempre falou, porque ele foi jogador na época que o Cruyff era treinador. E ele sempre falou na época que ele teria adorado ser treinado pelo Cruyff. Então, primeiro como jogador, depois como treinador, que ele falou abertamente que ele é um seguidor do Cruyff. Ele Então, ganhou pontos com isso, né? exatamente, porque ele falou verdadeiramente, não para tentar ganhar a torcida do Barça, porque ele nunca pensou que acabaria treinando no Barcelona. Esse foi o motivo porque ele treinou. E outra questão, a interpretação cruyffista dele provocou um desgaste também com o próprio elenco, porque ele botou o time a jogar com 3 atrás e os jogadores não gostaram. E pediram para ele para voltar a jogar com 4 atrás, porque ele colocou 3 atrás para ganhar superioridade na meia com um meia a mais. Então, ele, na verdade, é um treinador que a torcida tem gostado dele. E tanto é assim que ele vai continuar. Não, e eu gosto muito do trabalho dele, gostava já no Betis, tomara que vá longe. Eu estou torcendo por ele, porque parece ser um cara muito bacana também. E Joaquim, pô, a gente tá tempão já falando, a gente falou de meia hora, até já passou de meia hora de papo, né? Eu tô até meio perdido no tempo. Mas pra gente encerrar esse bate-papo, tá muito gostoso, pô. E outro dia a gente marca de novo pra falar mais de outros temas. Mas o Ronaldinho tá ainda no Paraguai, foi preso, a questão dos documentos falsos, ficou na prisão durante o tempo, tá em prisão domiciliar num hotel agora lá em Assunção. Como é que foi a repercussão dessa situação do Ronaldinho em Barcelona? Hoje, qual que é a imagem que as pessoas têm do Ronaldinho, que é um grande ídolo do Barcelona, mas nos últimos tempos acabou, né, aparecendo em muitas polêmicas, inclusive essa com polícia agora? A dia de hoje a torcida que está focando é os testes do coronavírus voltar a jogar quanto mais rápido melhor. Quando ele foi detido, foi uma grande surpresa, porque já não é só no Brasil que ele todas as fotografias do Ronaldinho em arquivo apareciam com a camisa do Barça. Eu às vezes pensei que era um jeito de proteger a camisa da seleção brasileira. Olha, ele fez talvez coisa errada porque conseguiu o passaporte paraguaio, estranho para um brasileiro que ele já tem cidadania espanhola, tal. Então aparecia a camisa do Barça. Eu vi, até procurei em vários jornais daqui do Brasil, mas depois percebi que não só acontecia isso no Brasil, também no Paraguai e obviamente em Barcelona, porque todo mundo no Brasil, obviamente, o Ronaldinho, a imagem dele vai atrelada na Copa do Mundo de 2002, mas lá onde o Ronaldinho mostrou os seus melhores jogos foi em Barcelona. Então foi uma grandíssima surpresa, não entendendo o que estava acontecendo. Outra questão é que o irmão do Ronaldinho, que sempre gerenciou a carreira dele, o Roberto da Assis, a imagem do Roberto ficou muito arranhada em Barcelona. Então, assim, quando teve essa prisão provisional, as pessoas, os jornais pensaram, olha, acho uma questão, se houve algum erro, foi mais o irmão dele que gerencia a carreira que o próprio Ronaldinho. Então, no momento que ele deixou a cadeia e que agora está em prisão domiciliária no hotel em Assunção, até que deu uma baixada toda a polêmica que tinha aparecido. Mas criou um grande impacto. Eu diria que foi maior impacto em Barcelona que no Brasil. Eu acho que a imagem dele não ficou arranhada, não. Eu também imagino que essa questão do gerenciamento da carreira dele pelo irmão sempre teve algumas polêmicas, né? O que a gente acaba percebendo que o Assis ele não gerencia só a carreira do irmão, ele gerencia a vida do irmão, o que é um grande problema, né? Um cara como o Ronaldinho, que ganhou tanto, que fez tanto, inclusive, pelo próprio Brasil, pelo próprio Barcelona, ver uma situação dessa é bem complicado, né? A idade já mais avançada ainda tem que depender tanto do irmão para tudo, e aí acaba sofrendo uma consequência dessa de um ato que, até agora, pelo que foi apurado, parece que realmente eles estavam envolvidos, sabiam até da situação toda e acabaram indo, mesmo assim, para o Paraguai e acabaram tendo essa surpresa aí da polícia terem pego eles, né? Mas é isso. E outra questão,
pode ser um detalhe, mas o Ronaldinho cumpriu os 40 anos numa cadeia, num presídio de máxima segurança em Assunção. Alguma coisa de um jogador que economicamente a vida dele ficou super resolvida pelos anos profissionais, ganhou Copa do Mundo, foi 2 vezes melhor jogador do mundo, ganhou a Champions com o Barcelona, ganhou a Libertadores com o Atlético Mineiro. Pouquíssimos jogadores ganharam os 2 grandes títulos da Libertadores e depois no caso dele foi o contrário, a primeira Champions pela Libertadores. Champions e Libertadores, sim. Alguma coisa, o fato dele acabar com um passaporte paraguaio, acho que o Ronaldinho não precisa de passaporte paraguaio. Não precisa, não precisa. O pessoal tá aqui assistindo a gente, o Ricardo de Castro, não tem santo aí não, também acho, Ricardo, não tem mesmo. Não. É uma situação, não dá para o Ronaldinho falar que estava isento totalmente de culpa, porque se ele foi indicado para ir ali pelo irmão e foi, a responsabilidade é dele, porque ele é maior de idade também, né? Ele é bem grandinho para saber dos atos dele, né? Joaquim, pô, muito bom conversar com você, é sempre um prazer trocar essas informações, essas ideias. Valeu. Vamos ver se a gente mais para frente marca mais um bate-papo para a gente atualizar a situação toda aí, porque é muito legal essa troca. Obrigado mesmo, viu, cara? Se cuida aí, fiquem seguros, fiquem em casa, se puderem, se protejam, tá bom? Exatamente. E tomara que quando podamos voltar a falar, já seja já com a bola rodando e falando esse final de campeonato, talvez sem público, mas com um Barça Madrid, que vai estar o campeonato entre os dois. Então, assim, esportivamente, vai ter muito mais interesse que talvez a Premier, que com todo respeito, todo mundo sabe que já é o campeão, é o Liverpool. O Liverpool, né? É isso aí. E a Champions ainda, vamos ver, né? Tem o segundo jogo ainda, o Napoli empatou com o Barcelona 1-1 no primeiro jogo, tem o segundo jogo para ser feito ainda, né? Vamos ver quando vai... Não tem data ainda também, né? Vamos esperar o UEFA definir. Hoje eu li nos jornais italianos que dia 8, Juventus e Lyon deve ser no dia 8 de agosto em Turim. Exato. Vamos ver se daqui uns dias a gente tem alguma informação aí também do jogo do Barcelona contra o Napoli, né? Pra gente já se programar também. Muito bom. Legal, Joaquim. Obrigadão, cara. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau. Legal. Pô, obrigado, pessoal, que participou aqui. Ricardo, Fernandão Camargo, Elô, Calef, abração. Vamos fazer a nossa live, hein, Calef? A Naura. Valeu, um beijo pra todo mundo. Tainá. Pô, valeu. Valeu mesmo. Bater mais papo aí com mais personalidades do futebol, da imprensa esportiva nos próximos dias, para a gente atualizar sempre as informações, porque realmente ainda é um momento de muita especulação, nada definido, cada dia se fala uma coisa, mas acho que daqui uns dias, daqui pelo menos 1, 2 semanas, a gente deve ter já datas para o futebol voltar, como vai ser essa sequência de temporada. Tomara que junto com uma melhora também nessa crise, uma diminuição aí no contágio, nas internações, nos casos do coronavírus, porque realmente é algo que parou o mundo e o futebol, né, é algo que faz muito bem pra gente, tomara que volte junto com a nossa vida, voltando à normalidade também. Tchau, gente, valeu!